Então, Neemias capítulo 5, o primeiro verso até o verso 6. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Então a gente olhou os primeiros capítulos, um envolvimento profundo de Neemias na dor do seu povo, alguém que elabora decisões orando, jejuando, alguém que pensa, reflete a partir do que Deus está dizendo para tomar direção. E à medida que ele vai caminhando, agora as coisas estão acontecendo, é um processo de 52 dias, desde o dia do início da obra, tem aqueles 3 meses que ele fica elaborando no seu coração o reinício da história de Jerusalém. E quando ele inicia, são 52 dias, desde o primeiro momento até o dia em que a obra se conclui. E aí, à medida que ele vai caminhando em direção a isso, os adversários vêm. Nós vimos semana passada no capítulo 4, e o capítulo 5 começa agora com pessoas desanimadas, dizendo: o que você está fazendo com a gente? Você percebe que um está reclamando porque está faltando alimento, outro está reclamando porque emprestou um dinheiro, está endividado, complicou a vida. Não existe nada mais difícil do que saber que a gente endividou alguém. Pior do que estar endividado é saber que a gente também endividou o outro. Outros dizendo que as terras estão perdidas e eles estão diante de uma realidade que de alguma forma está trazendo mais prejuízo emocional do que alegria. E quando ele escuta isso, o verso 6 diz: muito me aborreci. A ideia de alguma coisa intensa, amarga, difícil de elaborar está vindo sobre ele. Isso tem muito a ver com o nosso sentimento em relação ao ano, à vida. Quando o romantismo acaba, o romantismo da vida, não é o romantismo da relação, é o romantismo de enxergar a vida. Em algum momento, a gente percebe que isso se vai. A gente começa um curso universitário, de repente vem uma matéria, um professor insuportável. A gente se aborrece. A gente começa um casamento carregado de amor, não é? A gente acha que vai ser um filme, um romance literário, uma coisa para ser observada, e de repente você percebe que a coisa não é tão boa assim. Um trabalho que você começa a carregar de energia, fazendo sonhos, o salário é o que você deseja, de repente você percebe que você se empolgou e aquele salário é pequeno, ao ponto que você se endividou. A educação de um filho. Não sei, foi numa terça que eu estava pregando aqui, eu falava sobre
o sonho e a realidade, né? Quando a gente não tem filho, a gente vê um pacote de fralda, a gente acha que filho é aquilo, não é? Que filho é uma foto na capa de uma fralda. Aquela coisa mais linda, fofinha, trabalhada em Photoshop, que dorme como um anjo. Mas esse anjo acorda às 2 da manhã berrando, às 3, às 4, ele não dorme. O nosso anjo não é o anjo das fraldas. É um anjo que não dorme. E logo o romantismo da educação dos filhos também, a gente percebe, eles vão crescendo. Tem um amigo meu que fala que educar filhos é como jogar videogame. Cada fase o monstro é um pouquinho maior. Cada fase o monstro vai cada vez mais encorpado, né? Quem é mais velho aí lembra, né? Do Super Nintendo. Eu sou ainda da época até do Atari, né? Aí já tá velho, né? Mas essas coisas, o que está acontecendo aqui no capítulo 5? Esse romantismo acabou. E houve um dia de aborrecimento. Quem nunca teve um dia assim, ou em casa, no trabalho, com o filho, com a esposa? Como lidar com o aborrecimento? Como lidar com a reclamação, com aquela coisa que você vai escutando, não querendo escutar, e você vai escutando, e você percebe que veio um e fala, vem um outro e fala, vem um outro e fala, sabe? Você vai cansando de notícia ruim. Eu não sei, em algum momento eu tive que dizer isso coletivamente, eu não sei em que ambiente eu estava, que eu disse, me dê uma boa notícia. Porque de repente parece que o mundo começa a ser um mundo de más notícias. Acontece pela manhã, entra um na sala e diz uma coisa indevida, de repente o telefone toca, é outra notícia ruim, à tarde é outra, e chega no fim do dia você se aborrece. Como que a gente lida com isso? Como Neemias lidou com o seu aborrecimento? Aborrecimento deve ser na medida certa, com a pessoa certa, no momento e ambiente adequado. Aborrecimento é algo que a gente tem na medida certa, com a pessoa certa, no ambiente e na hora adequada. O problema não é em ficar aborrecido, é como a gente elabora o processo de desconstrução do aborrecimento. A gente se aborrece no trabalho e a gente desconta na esposa. A gente se aborrece com um amigo e a gente desconta no filho. A gente se aborrece em casa e desconta com um amigo, no futebol. A gente se aborrece na esquina e desconta na igreja, no ministério. O problema é a falta de maturidade para a gente lidar com as questões complicadas da vida. Como a gente elabora a ira, aborrecimento, sentimentos desconfortáveis. Tem limite para tê-los, tem hora para tê-los, tem a pessoa certa para quem esses sentimentos devem se dirigir, tem o ambiente adequado, a hora adequada e o jeito certo de tratar esses sentimentos. A gente se perde em não saber tratar isso, e pode ter certeza que 2019 eu poderia chegar aqui e fazer um monte de palavras de confissão positiva, vai dar certo, vai ser um ano sobrenatural, tudo irá acontecer e você iria vibrar, mas eu tenho que lhe dizer que vai ter dia que você vai se aborrecer. Esse filho vai te aborrecer durante esse ano. O filho aborrece, pelo menos um dia ele aborrece a gente. Essa esposa linda, maravilhosa, encantadora, vai chegar o dia que ela vai te aborrecer esse ano. Tem uns dias no mês que esses dias elas aborrecem mesmo. Não tem uns dias nos meses assim? As de vocês têm? Ou só a minha veio com defeito de fábrica?
toda mulher tem alguns dias do mês que elas ficam mais aborrecidinhas. Elas irão se aborrecer. Esse homem ao seu lado vai te aborrecer. Ele só te aborrece, quem sabe. Como que a gente lida com isso? É uma história que se conclui de maneira bonita, bela. Deus está conduzindo, mas ela não está distante do dissabor, dos aborrecimentos naturais. O aborrecimento não lhe dará o direito de decidir sem considerar a avaliação do Senhor sobre essa situação. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados, lhes disse: sois usuários, cada um para com o seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. E aí no verso 9, então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não devieis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Neemias, ele pensa no que Deus está pensando sobre o aborrecimento que ele está tendo. É deixar o coração ser sondado. É deixar Deus avaliar o seu aborrecimento. Se você tem razão, estar aborrecido não lhe dá o direito de não avaliar a partir do que Deus está pensando. A gente está aborrecido e a gente acha que tem o direito de dizer, de falar, de agir, de se mexer do jeito que a gente quer. Mas Neemias, mesmo aborrecido, ele vai considerar. Ele pega esse aborrecimento e leva diante de Deus e fala: Deus, avalia isso. Pensa se isso está correto. Se o que a gente está fazendo realmente faz sentido. Porque é difícil a gente orar aborrecido. É difícil reflexão em dia de aborrecimento. É difícil reaproximação em dia de aborrecimento. É difícil ser crente no dia que a gente se aborrece. Você nunca sentiu o desejo de resolver a vida com as suas próprias mãos? Nunca. Vou resolver do meu jeito, da minha maneira, da minha forma. O que Neemias está ensinando é que esse tipo de sentimento, de coração, não deve estar na vida daqueles que querem conduzir a sua vida de maneira onde as coisas de fato acontecerão e acontecerão de forma positiva. No verso 13, depois dele considerar juntamente com essas pessoas o que Deus estava pensando sobre o comportamento deles e o aborrecimento que ele estava tendo, no verso 13 do capítulo 5 diz: também sacudiu o meu regaço e disse: assim faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém, e louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. O que a gente faz quando a gente se aborrece? A gente assume compromissos sérios diante de Deus. Dia de aborrecimento é dia de reflexão, de pensar o que Deus está pensando, de agir e assumir compromisso, para que a gente não viva se aborrecendo e aborrecendo o outro. Aborreceu a relação conjugal, está aborrecido? É dia de fazer um compromisso sério e uma promessa diante de Deus em fazer as coisas serem diferentes em casa. Se aborreceu em relação ao trabalho, tem alguma coisa que incomodou, é dia de avaliar isso de maneira sincera diante de Deus e tomar uma posição e assumir compromissos sérios. Neemias reverteu aquilo que poderia ser algo que colocaria em jogo toda a reconstrução, porque ele avaliou a partir do que Deus estava pensando.
E depois de avaliar a partir do que Deus estava pensando, ele assume um compromisso de fazer algo para que esse aborrecimento não volte para a vida deles, para a relação do seu povo, entre os seus liderados. Dá para fazer isso? Dá para assumir compromisso de mudança de atitude naquilo que depender de você, para não viver aborrecido e aborrecendo? Dá para convidar pessoas que estão à sua volta para uma vida onde, a partir de um compromisso sério com Deus, a gente para de aborrecer e ser aborrecido? O que acontece quando uma igreja se aborrece? Quando liderança se aborrece, a gente precisa fazer um compromisso diante de Deus sério, onde a gente vai parar de aborrecer, e do outro lado, tem gente que tem que parar de aborrecer a gente e pacificar as coisas. E pensando na igreja, muitas vezes eu vejo que as pessoas têm uma iniciativa e acham que a tarefa, a execução de uma tarefa, é mais importante do que sua relação com as pessoas que estão elaborando essa tarefa. Eu quero lhe dizer que tão importante quanto a missão ou a execução de uma tarefa é a relação que você tem com as pessoas que estão lhe cercando. Pensando de forma mais íntima sobre a igreja, quantas vezes eu vi, depois de um tempo de atividade de uma igreja, a tarefa terminou, foi executada, todo mundo foi para casa, mas todo mundo foi para casa brigado. Porque a gente tem essa consciência equivocada de achar que a tarefa deve ser feita mesmo que as nossas relações sejam rompidas. Vou chamar o Canela para a gente arrumar esse palco. E essa é a nossa tarefa. Mas se essa tarefa for quebrar a minha relação com Canela, é melhor que a gente não limpe isso daqui. Porque essa tarefa só tem sentido se as relações forem mantidas. Se o amor for desfrutado. Paulo vai dizer que você pode vender o seu corpo, entregá-lo como sacrifício. Se não tiver amor, vira churrasquinho de feira. Não tem sentido para Deus. Os ministérios dessa igreja podem trabalhar à vontade, mas se as relações começarem a se romper, é hora da gente reavaliar a nossa forma de pensar nas tarefas. Neemias reconstruiu sua relação com esses homens. Ele se aborrece, mas é um aborrecimento que reaproxima o coração e a vida dele dos líderes, das pessoas que estão lhe cercando na sua tarefa. E o que a gente faz quando a gente fica aborrecido? A gente prioriza a relação. E do verso 15 ao verso 19, eu vou ler somente o 19 para a gente ganhar tempo, que eu tenho mais algumas coisas para falar para vocês. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e tudo quanto eu fiz a este povo. Olha o verso 18. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas, também à minha custa eram preparadas aves de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigiu pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. No verso 14, ele vai dizer que ele agiu de maneira diferente de todos aqueles que haviam
governado e dominavam sobre o povo. No verso 15 ele vai dizer sobre isso. Ele vai dizer que ele não exigiu, não foi pesado. Ou seja, mesmo aborrecido, tem a disposição para fazer o bem. Neemias jamais reteve a mão, se encolheu dizendo, não farei mais. Não, ele está o tempo todo com o coração generoso. Vamos lá, capítulo 6, o verso 3. Chegam dois homens e querem parar novamente Neemias. Sanbalat e Tobias novamente insiste e mandam mensageiros para chamá-lo para perto, para uma conversa. E ele diz o seguinte: eu não vou parar a obra, eu não vou descer, porque eu deveria fazer isso. Segunda verdade, a primeira é, cuidado com o dia do aborrecimento. Segundo, não seja guiado por gente que não gosta de você, por gente que não está construindo a história de Deus na sua vida. Dois homens se aproximam e convidam Neemias por uma nova agenda, por um novo compromisso, por uma conversa diferente do que ele estava tendo, para ele parar, para ele descer. E ele diz, não vou, eu não vou ser guiado, porque eu sei que vocês não gostam de mim. Não seja guiado pela oposição, por gente que não te quer bem. Não quer dizer que você precisa ficar tendo um comportamento de conflito, mas descanse. Se você olhar para os versos 6, 7 e 8, olha o que diz o 6. Do teor seguinte, entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificais o muro, segundo se diz, queres ser o rei deles. Ou seja, estão dizendo mentiras a respeito de Neemias. Puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo, você contratou, você foi lá e bancou esses caras, para que eles pudessem falar, e você está enganando o povo. Aí no verso 8, ele diz, de tudo que dizes coisa nenhuma sucedeu, tudo teu coração é o que inventas. Ele não se preocupa com as mentiras que estão sendo inventadas. Um dia chegaram para Sócrates e falaram, estão inventando coisas a seu respeito. Um bocado de mentira estão dizendo por aí. Ele falou o seguinte, eu vivo de tal forma que quando alguém disser alguma coisa ao meu respeito, todos saberão que é mentira. Eu vivo de tal forma que quando alguém diz alguma coisa ao meu respeito, todo mundo sabe que é mentira. Tem hora que a gente fica sendo guiado pelas mentiras, se defendendo, buscando saber, tentando agir por gente que não gosta, por gente que não quer. E a gente vai saindo do propósito, do caminho que Deus nos chamou para viver, para fazer. No verso 12, esses homens contratam um profeta para chegar até Neemias e dizer alguma coisa a ele. Cuidado com tudo que você ouve em nome de Deus. Cuidado com as palavras que as pessoas dizem supostamente em nome de Deus. Tem profeta dizendo coisas que não tem nada a ver com Deus, em nome de Deus, para Neemias. Gente que não tem relação direta com aquilo que Deus havia colocado no coração dele. E ele não para a grande obra. E o que é a grande obra? A grande obra é fazer o ordinário. Deus nos chamou para uma grande obra. Ok, o que é uma grande obra? Fazer o ordinário. Todos os dias o que ele fazia? Ele ia lá, pegava as pessoas e trabalhava com uma mão, com a outra, fazendo o ordinário, construindo um muro. O que é a grande obra de Deus na sua vida? Que você faça o ordinário.
Eduque seu filho. Cuide do seu casamento. Cuide da sua família. Cuide do seu trabalho. Cuide das coisas que Deus colocou em sua mão para fazer. Cuide das relações de amizade que Deus te deu como presente. O ordinário é a grande obra de Deus para a gente. Se alguém chegar para mim e falar, Deus tem uma grande obra na sua vida, e você me perguntar, você sabe o que é a grande obra? Eu sei. O ordinário é pastorear. E o que é pastorear? Pregar o evangelho. Cuidar de pessoas, aconselhar, visitar saber como está, pastorear. É isso. O que é o ordinário? O que é a grande obra de Deus na minha vida? É que eu seja um pai, onde esses meninos possam ter como exemplo de vida e me honrar. E o que é me honrar? É eles olhar para até onde eu fui e falar bem assim, eu vou um pouco mais. Isso é honra. Honra é você saber até onde uma pessoa foi e dizer bem assim, eu vou mais. Honrar pai e mãe não é bajular pai e mãe. É saber no caráter do seu pai e da sua mãe até que degrau eles foram. E aí você assume o compromisso de ir um degrau a mais. Isso é honra no original. Honra não é um elogio. Honra é ser melhor no caráter daquela pessoa que de alguma forma foi especial para a gente. O ordinário é a grande obra. O que você faz na vida, faça bem feito. Essa é a grande obra de Deus na sua vida. E Deus vai acrescentando, Deus vai se movendo. A gente vai desconectando a grande obra de Deus, como se fosse uma coisa inalcançável do dia, da segunda pela manhã, do café em família, do almoço em casa, do beijo no filho, do abraço na mãe. A grande obra é cuidar das questões diárias, pequenas, mas extraordinárias da vida. O que é a grande obra é amar essa mulher como a mulher da sua vida. É amar esse homem como o homem da sua vida. É cuidar desse filho como herança do Senhor. Ele está dizendo, estou fazendo uma grande obra, e o que ele está fazendo? Ele está erguendo todos os dias um tijolo. E a gente acha que a grande obra de Deus não está acontecendo no dia, na hora, no momento que a gente abre o olho. A grande obra pode ser o café da manhã, mãe, que você prepara antes desse garoto ir para a escola. É o beijo, é a oração que você faz por ele. A grande obra é isso. Porque no final é isso que vai contar. Se a gente cuidou de maneira adequada daquilo que Deus colocou em nosso coração. Está entendendo? É fazer de forma contínua, repetida, as tarefas do dia a dia. Deus tem chamado essa igreja para uma grande obra. E o que é uma grande obra para essa igreja é fazer todos os dias o que ela tem que fazer como igreja do Senhor. A tarefa diária de maneira repetida. É todo estar aqui semanalmente, é se reunir como igreja, é amar, é a gente se dedicar um ao outro, é a gente cuidar um do outro, é a gente escutar um ao outro. As tarefas diárias. É fazer o que tem que ser feito hoje. Você fez a grande obra que Deus te deu para fazer nesse domingo? E para a gente orar, no capítulo 6, no verso 16. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito o seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra.
Verso 15, acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. E aí no verso 16, a confissão que aquilo só se tornou realidade por ter um movimento divino por trás das mãos que erguiam o muro. A gente só faz aquilo que Deus está fazendo. A gente só cuida daquilo que Deus está cuidando. E a gente só realiza aquilo que Deus já está realizando. O que esses homens fizeram? Aquilo que Deus estava fazendo. 52 dias. Uma obra concluída. E ela é concluída porque havia um movimento divino por trás daquilo que os homens, com o coração disposto, estavam fazendo. Você só faz aquilo que Deus está fazendo. Você não fará nada para além daquilo que Deus está fazendo. A igreja não foi chamada para fazer alguma coisa. A igreja foi chamada para ver o que Deus está fazendo e se juntar a Deus naquilo que Ele está fazendo no mundo. Você só faz o que Deus faz. E muitas vezes o que Deus chamou para fazer é para você fazer. Não coloque culpa. Ao mesmo tempo, não pense que todo mundo tem que fazer aquilo que Deus mandou você fazer. A gente teve aqui em dezembro um amigo meu, Fernando, que está em Madagascar. Deus está fazendo alguma coisa em Madagascar e chamou meu amigo Fernando para estar lá. Agora ele não pode gerar a culpa dizendo que eu tenho que estar lá, porque Deus não está fazendo alguma coisa em Madagascar que está me chamando para um envolvimento. Então, de vez em quando, a gente percebe que Deus nos moveu a fazer alguma coisa e a gente acha que todo mundo tem que se mover naquilo que Deus moveu somente a gente. Você só faz o que Deus está fazendo. Você só pode salvar quem Deus está salvando. Você só pode curar quem Deus está curando. Você só vai libertar quem Deus está libertando. Você só vai ajudar na transformação de gente que Deus está transformando. E a igreja só vai fazer nessa cidade de Apucarana o que Deus está fazendo. A gente não consegue produzir alguma coisa a partir da gente mesmo, porque a gente não tem condições de fazer isso. Você foi chamado para ver o que Deus está fazendo na sua família e se juntar a Deus naquilo que Ele está fazendo. Você não salva o seu filho. Você coopera para a salvação dele. Você tem que perceber como Deus está fazendo na vida do seu filho e se juntar a Deus. O que esses homens experimentaram foi de um envolvimento naquilo que Deus estava fazendo. Então nós fomos chamados para isso. No capítulo 7, do verso 70 ao 73, você vai ver um povo sendo chamado para uma vida generosa. Eles entregam parte dos seus recursos. Isso é um outro chamado de Deus. No capítulo 8, Esdras está lendo a lei diante do povo. E esse povo está se consertando com Deus, está se arrependendo dos seus pecados. Eles vão perceber que o muro é simplesmente um detalhe, porque o grande conserto, a grande transformação, aquilo que Deus queria fazer realmente está ligado ao coração, ao arrependimento, à transformação de vida. Ou seja, nós fomos chamados para colocar ordem no caos. E o que é isso? É proclamar a palavra de Deus. É isso que Esdras está fazendo. Ele está anunciando a palavra, ele está dizendo o que Deus é, o que Deus faz, como Deus se move. E o caos está sendo colocado em ordem. Você foi chamado para isso, colocar ordem no caos. E como você coloca ordem no caos? Dizendo quem Deus é a partir da sua palavra. Fomos chamados para isso, para consertar o mundo a partir da proclamação do Evangelho. O que a gente faz? A gente anuncia a palavra. E a gente produz arrependimento? Não. Só se arrepende quem está se arrependendo ou reconhecendo quem Deus é, e a partir disso, de uma visitação de Deus, o Espírito Santo vai conduzindo ao arrependimento. No verso 8 e 10 do capítulo 8, disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força.
Porque Esdras está anunciando a palavra e eles estão chorando, eles estão lamentando, eles não estão compreendendo o que Esdras está dizendo. E aí Esdras explica o que ele acaba de anunciar. E o povo entende a palavra. E à medida que o povo entende a palavra, eles se consagram a Deus. E a consagração, santidade tem a ver com celebração da vida. Quando a gente está sendo consagrado e santificando a vida, é quando a gente celebra a vida. É isso que ele vai dizer a partir do verso 12, chamando o povo a uma celebração, para comer, para viver de forma alegre, contente, comunitariamente. Porque santificação, consagração, não tem a ver com tristeza, mas tem a ver com a vida de Deus sendo celebrada a partir da nossa vida e das nossas relações. O que é uma pessoa consagrada, santificada, é alguém que sabe viver para a glória de Deus. É alguém que sabe viver com o coração pulsando pelo Senhor, que celebra a vida, que quando escuta a palavra, celebra a vida de Deus que se manifestou por intermédio das Escrituras em seu coração. O convite de Deus é uma vida de consagração, é um convite à celebração. Quando a gente entende isso, a gente passa a viver de maneira extraordinária. Deus está te convidando a celebrar a vida. Que 2019 você aprenda a viver isso. A celebrar a vida, a partir do Deus e da sua palavra, tocando em seu coração e te visitando. Cuidado com o dia do aborrecimento. Não seja guiado por gente que não gosta de você, e você só faz aquilo que Deus está fazendo. Você não é capaz de produzir nada, nem um movimento de Deus. Você foi chamado para se envolver no movimento de Deus. Você não gera movimento em Deus. Você acha que eu consigo gerar avivamento? Eu chegar aqui, fazer vocês avivarem? Quem sou eu? Eu preciso ver onde o sopro de Deus está e guiar minha vida para isso. Ter a percepção que eu não sou dono do vento. Eu só preciso deixá-lo soprar sobre mim e guiar minha história. E eu vou celebrando a vida. Celebrando. É uma festa. Deus não te chamou para um fardo, para uma tristeza. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou terminando. É a última frase. Porque muitas vezes eu tenho visto inúmeros cristãos, líderes, pastores e igrejas, que têm transformado a vida das pessoas em tudo aquilo que não deveria ser. As pessoas entram precisando da graça de Deus, da vida de Deus, e no primeiro momento parece que elas experimentam disso e dizem: é isso mesmo. Mas à medida que eles vão andando, eu percebo que o brilho vai saindo dos olhos, a alegria vai se perdendo, uma frustração e uma tristeza toma conta, e uma santidade que tem mais a ver com uma vida amarga, uma santidade que não tem a ver com um sorriso nos lábios, com um abraço ao pecador. E quando não é isso, é enxergar isso daqui como um fardo. E as pessoas não conseguem mais viver a igreja de forma feliz, celebrando por aquilo que estão experimentando. Porque tem hora que a igreja virou uma máquina de moer gente, de triturar corações, de destruir esperança, uma máquina de vender engano, de dizer que você será a pessoa mais rica do mundo, que tudo vai dar certo. Não é isso.
Ele vai te sustentar. Mas é uma coisa muito melhor do que isso, é celebrar a vida. De pessoas que foram transportadas da morte para a vida, do reino das trevas para o reino do amor. É um lugar carregado de esperança, de vida. Não é um ambiente onde os corações são destruídos, não. É um ambiente onde os corações se enchem de esperança, onde a gente para de chorar. Não porque está tudo justo, tudo certo no seu devido lugar, não. É porque a gente compreende que a alegria do Senhor é a nossa força. Que a gente tem uma comunidade para viver. Que a gente tem irmãos para desfrutar da nossa história. Que a gente tem ombro para chorar. Que a gente tem abraço, que a gente não está sozinho. E consagração é isso, santificação é isso, vida para Deus é uma vida que vibra pela bondade de existir, pela misericórdia que se renova a cada manhã, pela fidelidade que sustenta até o final do dia. E é desse jeito que a igreja vai vivendo, confessando dia após dia a sua alegria de viver para a glória do Senhor. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor e colocar-se.